Olá! A proposta para hoje é um colete com pontas, com bicos na frente. Essa é uma sugestão da Núbia. Fazer um colete que ele não seja reto, frente e costas retinho, e sim as costas reta e a frente com bicos. Eu vou fazer em tamanho reduzido para ficar mais fácil de visualizar, mas as medidas você faz nas costas de um colete normal. Aqui eu vou usar lã industrial, 2 fios, mas numa regulagem um pouquinho maior, porque ele precisa ficar mais mole, mais maleável, mais caído, para que essas pontas também tenham um caimento melhor. Eu iniciei somente enrolando o fio nas agulhas, mas poderia ser uma barrinha bem simples feita na frontura, curtinha, costas e frente feitas dessa forma, ou fazer uma barrinha dupla fininha também, ou fazer um enrolado, que ele fique enrolado para cima, ou fazer um remalhado, enfim, existem várias possibilidades de acabamento embaixo. Você escolhe aquele que acha melhor para o modelo. Eu vou deixar simplesmente enrolando o fio. Pode ser depois, se você fizer dessa forma, pode ser feito um crochê em toda a volta como acabamento. É uma ideia também. Aqui eu vou seguir nas laterais reto, porque é um colete com manga reta. Fica mais fácil fazer esse modelo em manga reta do que manga arredondada. Só que quando chegar à altura da cava, eu vou marcar quantas carreiras deu, para frente ficar com a mesma quantia, porque a frente tem um detalhe especial para ser feito. Aqui eu cheguei em 46 carreiras. Vou colocar uma marcação na lateral para determinar a manga, a cava no caso. Aliás, esse modelo também caberia uma manga, caso queira fazer um casaquinho com bicos na frente, ficaria muito bom. Da mesma forma que é feito o colete, fazer a blusinha, depois só colocar a manga. (46 carreiras até aqui. Agora sigo até o ombro, faço o caimento do ombro normal. Vou seguindo reto. Como eu tenho poucos pontos, caimento de ombro eu vou fazer com 4 agulhas de cada vez. E agora remalho tudo. Melhor fazer remalhado a parte da nuca, dependendo do acabamento que você vai querer em volta. A parte da frente, normalmente num colete, eu faço usando a metade da quantia de pontos que foi usada nas costas. Então, se eu usei 50, no meu caso aqui, eu usei 50 pontos nas costas, a frente eu deveria fazer com 25. Porém, essa daqui eu vou aumentar mais 5. Ela vai ser um pouquinho mais larga do que as costas, porque ela tem esse detalhe de cair, de ter os bicos, e geralmente uma frente desse modelo aqui não vai botão, não vai amarração, não vai nada, ela fica simplesmente aberta. Então, mais pontos ficaria melhor. Mas se não quiser também, se não couber na máquina, também é indiferente. A parte das costas, eu fiz um retângulo. Na parte da frente, é um desenho um pouquinho diferente. Para formar o bico, eu preciso fazê-la enviesada. Então, eu começo com a metade dos pontos e um pouquinho mais.
só que não no meio da máquina. Eu vou ter que usar mais para o lado da máquina, porque ela vai ser aumentado pontos de um lado e diminuído do outro, para formar o bico e formar o acabamento frontal, inclusive. Dependendo da quantia de pontos que tenha nas costas, começa bem na última agulha aqui do lado esquerdo ou do lado direito, enlaçando o fio ou fazendo o acabamento de barrinha que você tenha feito nas costas. E contando carreiras também. No lado direito, no lado em que está o carro, eu vou diminuir um ponto. Esse ponto que foi diminuído aqui vai ter que aparecer. Eu somente vou chamar a agulha para cima. A cada 2 carreiras, diminuo de um lado e aumento do outro. Vou fazendo assim até chegar na altura da cava. Diminuo de um lado e aumento do outro. Cheguei em 46 carreiras, que é a altura da cava. Cheguei na altura da cava. Agora, a parte em que eu ia aumentando pontos, eu sigo reto. E no outro lado, em que eu ia diminuindo pontos, eu vou chegando até ter a mesma quantia de pontos que eu tinha de ombro. Se acaso eu tiver uma cava muito grande nas costas, e aqui eu não tenho condições de chegar diminuindo até dar a quantia de pontos de ombro, eu paro de diminuir e sigo reto a parte das diminuições. Igualmente reto a parte da cava, até chegar no comprimento da cava e na quantia de pontos para ombro. Então, no lado esquerdo agora, eu não vou mais chamar agulhas, eu só vou
diminuindo até dar o comprimento. E aqui eu cheguei na altura do ombro. Começo o ombro normalmente e continuo diminuindo. E remalho todos. Percebe que quando eu comecei eu estava com o trabalho aqui. Esse aumento e essas diminuições foram levando as agulhas de trabalho mais para o meio da máquina. Então, quando você já começa no meio da máquina, pode ser que falte agulhas lá no final. Então, sempre determina começar no ladinho. Essa parte eu fiz com diminuições no lado direito. A próxima eu vou fazer com diminuições no lado esquerdo, para dar a frente que tenha o bico que se encontre no meio. A outra parte da frente começo bem no lado esquerdo da máquina, para eu conseguir fazer aumentos e diminuições para formar o bico. O cuidado agora é que eu estou longe do contador de carreiras. Então, eu preciso vir com o carro que ele marque as carreiras, porque senão eu vou me perder na altura da cava. Venho com o carro que passe aqui, mesmo que eu esteja com o final do trabalho bem longe. Então, o carro vai andar. E essa linha que sobra aqui, pode ser que forme uma alça. Então, esse cuidado também eu tenho que ter para não ter problemas no meu trabalho. Aqui também um outro detalhe é que eu vou fazer as diminuições quando eu estiver com o carro no lado esquerdo. Diminui um ponto lá, aumento uma agulha aqui. Venho com o carro que ele passe do contador. Vou para a esquerda e aqui passou mais um nozinho. Essa é só uma amostra, então eu vou deixar o nozinho aqui no trabalho mesmo. Diminuo um ponto, aumento um ponto. E vou fazendo isso até completar as carreiras até a cava.
Continuo com as diminuições e paro com os aumentos até o ombro. Temos então uma parte da frente com diminuições para um lado. Essa diminuição feita na segunda agulha deixa uma borda aqui que pode ser o acabamento dessa frente. Já que ele é um trabalho bem caído, que ele desça bastante, fazer um acabamento ainda aqui eu acho que não fica muito bom. A não ser que seja um crochê, alguma coisa bem fininha, bem baixinha mesmo, para não interferir no caimento da peça. Percebe como ela vai formando um bico bem grande aqui na frente, por causa das diminuições. E no outro lado, que deveria ser reto, ela é enviesada, ela é torta. Então, essa parte torta vai ser a parte da lateral. Para a costura, então, frente e costas, agora começo a remalhar para fazer a costura. Desço 2 agulhas juntas, transporto uma. Desço 2 agulhas juntas, transporto uma. Assim eu vou costurando na máquina. Coloquei primeiro a parte das costas bem espichada. Depois a parte da frente veio por cima. E temos assim, então, um colete com bicos na frente. E esses bicos são formados por causa da diminuição de um lado e aumentos no outro. Aqui a sugestão de acabamento é algo bem fininho, desde um crochê até um acabamento feito na máquina. Eu tenho na playlist acabamentos muitas sugestões de acabamento fininho que podem ser usados aqui também. De acabamento frontal em toda ela e também na barra, fazer a continuação para baixo no mesmo formato que o acabamento feito na frente e nas mangas. Aqui a manga reta é melhor do que manga redonda, mas se quiser também fazer uma experiência com manga redonda, é só começar a parte das costas primeiro, fazendo a cava, tendo pontos de ombro, para daí calcular essas diminuições que vão sendo feitas até conseguir a mesma quantia de pontos de ombro que foi dada nas costas. Depois é só parar e ir reto, porque o bico mesmo ele forma dessa pontinha até a parte da cava, onde foi feito aumentos de um lado e diminuições do outro. Lembrando que quando é feita uma parte, deixa os pontos sendo postos bem na lateral, para não ter falta de agulhas quando você chegar numa certa altura. Isso numa peça para adulto, por exemplo, vai bem mais pontos do que isso que eu coloquei aqui nessa amostra. Então, começa bem na lateral. Primeiro, uma parte na lateral em que está o carro, na direita, e depois a outra parte
na outra lateral esquerda, para ter pontos e agulhas sendo aumentadas de um lado e diminuídas do outro, sem que falte agulhas na máquina. Espero ter respondido então a Núbia e dado ideia para outros fazerem trabalhos assim, colete ou até blusinha, colocando uma manga aqui, você já tem uma blusa também bem estilosa. Detalhe, esse trabalho precisa ser bastante vaporizado, passado mesmo, para ele ter caimento, para esse bico cair bem, que a peça fique bem mais molenga. Então, regulagem um pouco maior do que seria usado em malha lisa ou em malha normal e vaporizar. Ok? Nossa proposta para hoje, então, é essa. Bom trabalho!